A gente volta com a AgroRecord trazendo um sinal de alerta na avicultura brasileira. O avanço da gripe aviária nos Estados Unidos e em mais de 30 países fez com que as autoridades intensificassem os controles nas granjas aqui no Brasil e também na criação de frango. Quase 170 casos da doença já foram identificados no nosso país, a maioria nas chamadas aves migratórias. As atenções estão voltadas para as criações domésticas. Há 8 anos, Gabriel trabalha com a reprodução de galinhas caipiras, fazendo o cruzamento da galinha caipira tradicional com o galo índio gigante. A qualidade das aves é de encher os olhos. Ele vende pintinhos para produtores parceiros. Na chácara do Gabriel, na região norte de Goiânia, as galinhas e galos são criados em áreas como essas, chamadas de piquetes. Médico veterinário, Gabriel vem buscando formas de proteger a criação dele da gripe aviária. As aves são mantidas em áreas abertas. Ficam livres nesses espaços onde tem acesso até à plantação de capim para pastagem. São 5 áreas cercadas com telas. A água e a ração são colocados em áreas fechadas e cobertas dentro dos piquetes. Dessa forma, o Gabriel tenta, ao máximo, evitar a aproximação das chamadas aves migratórias. Elas não vão entrar, onde as galinhas dormem ali, elas vão só no ambiente de fora aqui, o que elas vê, né? Então, como elas não vê água, não vê comida, então elas só passam assim, não vai parar para pousar no local e tudo mais, né? Se estabelecer no local, né? Fechar ao máximo as galinhas e aves domésticas criadas em chácaras, nos quintais de áreas urbanas e em fazendas é uma forma de barrar a circulação do vírus da gripe aviária. Doença que já provocou o sacrifício de 130 milhões de galinhas nos Estados Unidos. A gripe aviária é um dos motivos para a disparada no preço do ovo aqui no Brasil e em vários países onde a doença foi diagnosticada. O fechamento das aves domésticas, principalmente das galinhas caipiras, é para evitar que as aves criadas soltas possam ter contato com as aves migratórias contaminadas com o vírus H5N1. Não tem como a gente controlar esse fluxo, mas o monitoramento ele é constante. Inclusive, em Goiás, agora nós estamos passando por uma vigilância ativa, que é coletar material nesses pontos mais estratégicos, onde essas aves fazem pousio, né? naqueles plantéis domésticos de subsistência. A gente está coletando hoje em mais de 260 propriedades, né? Coletando material dessas aves para identificar se existe o vírus circulante dentro do nosso território. O sinal de alerta no Brasil é porque 34 países já registraram surtos de gripe aviária. Os principais focos estão nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Alemanha, Polônia e Holanda. Aqui no Brasil, quase 170 casos de gripe aviária já foram registrados. Foram diagnosticados 158 casos em aves silvestres, 5 casos em mamíferos aquáticos e 3 em aves de subsistência, ou seja, criadas em quintais para consumo. A cepa H5N1 encontrada aqui é a mesma que desde 2022 vem atingindo a avicultura mundial. Em Goiás, foi montada uma força-tarefa com a participação da Agrodefesa, órgãos ambientais e forças da segurança pública. As granjas e criadores de galinhas caipira estão sendo monitorados. Nós temos um convênio vigente com o Ministério da Agricultura, onde nós captamos recursos do governo federal para aquisição de equipamentos, veículos, reforçar toda a nossa estrutura operacional, a capacitação dos nossos servidores e essa estrutura com outros órgãos, com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Meio Ambiente, para que a gente possa estar também levando toda a orientação, não só para os produtores, mas para a sociedade. Em Goiás, mais de 200 propriedades rurais que produzem ou criam aves caipiras e comerciais estão sendo visitadas pelos técnicos. Os locais são escolhidos pelo número de aves e até pela proximidade de córregos e rios, que servem como rota para as aves migratórias. Os técnicos estão coletando amostras em aves que são encaminhadas para laboratórios.
Até agora, não foi registrado nenhum caso de gripe aviária em Goiás. No Brasil, os casos de gripe aviária foram registrados em São João da Barra, no Rio de Janeiro, em Vila Velha, no Espírito Santo, e nas cidades de São Sebastião e Santos, em São Paulo. A preocupação é maior com as pequenas criações de galinhas caipira, já que nas granjas de grande porte, onde são criados frangos para abate e produzidos ovos, a segurança já foi reforçada e a fiscalização é mais intensa para o controle de doenças. Aqui no estado de Goiás, nós ainda não tivemos nenhuma notificação que confirmou verdadeira. Embora a gente tenha recebido a notificação, feito a coleta, enviado o material para diagnóstico, todos os casos que nós recebemos notificação resultaram negativo. Mas é importante a população notificar, porque se a população não notifica, a gente não consegue ter a certeza que o vírus não está circulando no nosso estado. Apesar dos casos de gripe aviária registrados aqui, o Brasil mantém o status de país livre de gripe aviária. Por isso, a exportação de frango e ovos disparou, mantendo o setor avícola brasileiro superaquecido. Nessa outra área da chácara do Gabriel, ele cria galinhas poedeiras GLC, que produzem ovos coloridos. Aqui, as galinhas também são alimentadas nas áreas fechadas, mas têm acesso a áreas abertas, onde tem vegetação. A gente consegue fazer dessa forma um acesso controlado, né? Que nem tá proibido soltar as aves em áreas abertas, beleza, vamos ficar fechado. O Ministério liberou para soltar, né? Se fosse um caso que a gente não tivesse tendo esse problema da influenza, aí a gente poderia soltar, fazer um manejo igual a gente faz sempre, vamos dizer assim, solta depois das 11 horas da manhã, espera elas botar, depois solta e tal, tranquilo. Mas como a gente está tendo essas restrições, então o ideal seria assim, né? Que a gente consegue controlar as aves dentro, não tem acesso de aves de fora entrar aqui dentro, né? Tem a tela, tem, né, tudo corretinho, a portinha fechada, né, e tudo mais. A explicação das autoridades para que as aves domésticas, como galinhas, patos e gansos, sejam criados em áreas fechadas, como essa aqui, tem uma explicação. É que se as aves domésticas forem criadas em áreas abertas, podem ter contato com as aves migratórias, que vêm de outros países e outras regiões em busca de pouso e alimentos, principalmente nessa época do ano de altas temperaturas, em que essas aves vêm para o Brasil para se reproduzirem. Muitos criadouros têm o hábito de jogar comida nos quintais ou até mesmo colocar coxos e comedouros em áreas abertas. É nesse momento que pode acontecer a contaminação. É que as aves migratórias que estiverem doentes, ao procurar comida e conviver com as aves domésticas, pode transmitir a gripe aviária. E é bom ficarmos de olho, já que a gripe aviária nos Estados Unidos já contaminou, além das aves, gado leiteiro e humanos que tiveram contato com animais contaminados. A contaminação de humanos já foi registrada também em vários outros países. A Secretaria Estadual de Saúde e a Vigilância Sanitária de Goiás estão fazendo parte do comitê montado pela Agrodefesa para monitorar e fiscalizar a gripe aviária no estado. A preocupação é grande também com a doença em humanos. Já tem um caso confirmado, inclusive, nos Estados Unidos, desse primeiro caso no continente americano. É uma doença que está em monitoramento mundial. Sabemos do potencial que o vírus influenza que causa gripe, ele tem de sofrer mutações. Então, por isso esse monitoramento em conjunto, não só da saúde, mas também da agrodefesa. Dentre as aves migratórias que podem estar contaminadas e transmitir a doença para as aves aqui no Brasil, estão os patos selvagens, marrecos, gaivotas, batuíras, vira-pedras e o 30-réis. Caso aves migratórias como essas sejam encontradas mortas ou doentes nas proximidades rurais ou nas proximidades de granjas, a recomendação é acionar as autoridades. Evitar a manipulação dessa ave e entrar em contato com os órgãos competentes. Essa é uma orientação importante. E para os trabalhadores, que estão nessas áreas, manipulando essas aves, é importante que, caso tenha algum sintoma de gripe, que entre, procure imediatamente um serviço de saúde e informe que você trabalha com aves. No próprio quintal sempre está monitorando se existe uma ave doente, uma ave silvestre doente, um pombo, um passarinho. Se acontecer, não pegar naquela ave.
né, chame o Serviço Veterinário Oficial. Como eu disse, hoje em Goiás nós temos escritórios em 237 municípios dos 246. Então a agrodefesa está muito próxima ali no interior.